Muito bem, seja bem-vindo a mais um Comente Bíblia. Hoje nós iremos dar seguimento aqui aos comentários na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Fica comigo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, se você tem uma Bíblia em ordem cronológica, você vai procurar a página 1207 e então nós estamos falando sobre a santificação, que, como eu disse no último vídeo, é o segundo estágio da salvação, né? Vamos então aos comentários de Romanos 6, versículo 12, meus queridos, né? Onde diz assim, olha: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Ok? Eu terminei o último vídeo dizendo que, enquanto tivermos esse corpo, nós temos que ter uma decisão firme, né? Que ela tem como base o que foi ordenado aqui pelo Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E no versículo 13 diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam também os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, meu povo. Bom, eu poderia só resumir o comentário aqui na seguinte questão. Aqui está falando da forma como você vai usar seu corpo, nessa nova vida que você tem em Cristo, né? Desde o versículo 11, tá bom? Então dediquemos cada um dos nossos membros a Deus para servir a justiça do Senhor, a justiça eterna. No versículo 14, diz: pois o pecado não terá domínio, não dominará vocês, ou não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, ok? O pecado não terá domínio se eu não ficar brincando. Se eu deixar no natural, pode ter certeza que o Espírito Santo não vai vir te agarrar e te forçar a não se entregar ao pecado, não. O Espírito Santo e o Senhor Jesus, ninguém vai pular na sua frente para bater você, para te empurrar, como se você fosse um ser irracional, e para te dizer: ei, não peca não, ei, presta atenção, não faz isso não, isso é ruim, é pecado, você vai morrer se mexer nisso aí. Ninguém vai pular na frente não, é uma decisão sua, uma escolha sua, uma escolha minha, ok? Muitas pessoas, quando leem os versículos 14, pensam assim: o pecado não terá domínio, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas olha o versículo anterior, onde fala claramente: não se ofereça mais o pecado, não ofereça seus membros ao pecado. Se você não fizer isso, aí o pecado não vai ter domínio não. Mas se você oferecer, o pecado volta a dominar, tá?
Lá na frente vai explicar isso aí. Vocês não sabem, né? Se você oferece como escravo de alguém, você fica, né, dependendo desse alguém. Então o pecado já perdeu o seu poder de domínio, né? Por quê? Porque a base da nossa relação com Deus mudou, ok? A lei revela o pecado, mas não oferece poder para superar o pecado. A graça nos dá o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida nova, uma vida de santificação, uma vida de pessoas santas, que é santo, separado. Não está mais sob o domínio do pecado, ok? Dos versículos 15 ao 18, você vai ver, olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça ou à justificação, ok? A justiça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Versículo 18 diz uma coisa interessante. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Essa é a tônica mais forte desse capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Então, novamente, Paulo refuta a ideia de que a graça leva à libertinagem, ao liberalismo para pecado, né? Ele usa a analogia da escravidão para tipificar o pecado, o poder do pecado, que foi destituído quando o homem creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. E também ele esclarece que não podemos servir a dois senhores, Jesus ou o pecado, né? Ou é Jesus ou é o pecado. Se você se oferece a um, não dá para você se oferecer aos dois, não dá essa natureza híbrida, como diz Tiago, né? Homem inconstante, não sabe o que quer, como uma onda levada pelo mar, não recebe nada de Deus, né? Ele também esclarece isso, nós não podemos servir a dois senhores, é Jesus ou o pecado, e que os resultados são vida e morte, escravidão e no caso você ser escravo de Cristo é a verdadeira libertação, liberdade, que todo homem precisa para viver uma vida nova. Vamos ler aqui do versículo 19 ao 23, onde está escrito assim. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, ou da justiça, né? Escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. As pessoas só pegam esse último versículo aí, né? O versículo 23. Mas olha quanta coisa ele fala. Primeiro ele reafirma tudo que falou anteriormente. A antiga escravidão ao pecado produzia frutos de impureza e no final produzia morte. A nova escravidão à justiça produzirá santificação, pureza e a necessária semelhança com Cristo. Amém? Aí no versículo 22 o comentário é o seguinte: libertação do jugo do pecado não é um fim em si mesmo, mas é o início de uma nova vida de serviços a Deus. A nova vida tem um fruto contínuo, a santificação, e o resultado final é a vida eterna. E no versículo 23, que é o último, é o mais conhecido de todos, quase todo crente conhece esse versículo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quero que você entenda que tudo isso que ele está escrevendo é para que você reafirme, como lá no início, não ofereça mais o seu corpo ao pecado, não ofereça seus membros ao pecado, ofereçam-se a Deus, ok? Façam essa escolha já. A morte não é um castigo de Deus aqui no caso, é só o salário, é a paga, é a produção, é a recompensa justa pelos serviços prestados ao pecado, ok? A morte não é um castigo, é o resultado do pecado.
Segunda coisa que precisamos compreender para a gente concluir. A vida eterna não é algo que podemos ganhar ou comprar. Trata-se de um dom gratuito de Deus, disponível somente mediante a união com Jesus Cristo, e isto em sujeição total a Ele, no poder do Espírito, né? Então, o capítulo 6 de Romanos é um manual para o novo crente. Você é novo convertido, você deve ler a carta de Paulo aos Romanos pelo menos umas 10 vezes inicialmente. Depois você vai centrar o seu olhar bem aqui no capítulo 6. Aqui é onde tem as dicas para você andar corretamente e conseguir sucesso nessa nova caminhada com o Senhor. Certo? O que o capítulo 6 de Romanos nos ensina? Primeiro, que a justificação é pela fé. Não é licença para você pecar. A justificação pela fé, a graça, não é uma licença para você pecar e mesmo assim continuar na condição de Espírito de Deus e salvo, né? Ele ensina que a base, essa justificação é a base para uma nova vida de santificação. É o primeiro passo para você chegar ao segundo, né? O primeiro passo, justificação. O segundo, santificação. Certo? Outra coisa que Romanos 6 nos ensina é que a união com Cristo pelo batismo nos torna participantes de sua morte. Então, para o pecado nós estamos mortos, tá? E também da ressurreição de Cristo, né? Para uma vida nova, tá? Então, a pessoa que ainda é crente, conhece, vive isso, ainda está cogitando, será que eu vou me considerar morto para o pecado? Você já está pecando só em estar pensando isso, doido. Porque o que diz aqui é o seguinte: quando você foi batizado, você estava fazendo um testemunho público de que você morreu para o pecado e que agora você vive para Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil, todo dia o pecado vem me perturbar. Sim, todo dia você tem que dizer não. Ora, se tem um sapo querendo entrar em sua casa todo dia, você vai se deixar vencer pela insistência? Se tem alguém todo dia te pedindo para fazer uma coisa errada, você vai se deixar convencer pela insistência dele? Não. Não consintas. Quando os pecadores vierem te perturbar para ir para o caminho mau, não consintas, filho meu. Certo? Isso aqui é principalmente para quem já foi batizado. Eu estou falando aqui agora, veja bem. Versículo 6 também nos ensina que precisamos reconhecer essa nova identidade de santificado em Cristo e livre da escravidão do pecado para servirmos ao Senhor como servos, da melhor forma, tá? Até chegarmos a ser amigos de Deus e filhos da fé, leva um tempo. A gente começa com um serviço mesmo. Então, um outro ponto importante salientar que Romanos 6 nos ensina que há garantia da libertação do pecado e de obtenção de vida eterna em Cristo. Há essa garantia, ok? Então é isso. Romanos 6 em suma está dizendo o seguinte: você já deu o primeiro passo, você já creu no Senhor, você já foi justificado, você já fez a sua declaração de fé, já foi batizado. Agora você só tem que ter vida no Senhor. E para você ter vida no Senhor, você tem que morrer para a sua carne. Você tem que morrer para o pecado. Você tem que estar vivo para Deus. Porque esse relacionamento com Deus não funciona com o pecado. Porque comunhão há entre Deus e o diabo, entre santificação, santidade e pecado. Então eu tenho que rejeitar um para ter outro. Eu tenho que me considerar morto para um e eu tenho que servir outro. Essa é a temática aqui, né, a tônica do capítulo 6 de Romanos, ok? Eu espero que ter esclarecido, ter ajudado nesse entendimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. No próximo vídeo iremos trabalhar o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, que vai continuar falando sobre a santificação.